a quem incomode. E isso tem proteção de status constitucional. É bom que a população brasileira saiba. Está dito na Constituição que o jornalista tem direito a preservar o sigilo da sua fonte. Portanto, se a polícia quer apurar, né, como é que se devassam as comunicações de autoridades da República, que o faça não indo em cima do jornalista. Porque o jornalismo é protegido e isso é importante que se defenda, porque isso é tão importante quanto o ar que a gente respira. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. A imprensa incomoda, a imprensa é desagradável, a imprensa não sei o quê, porém sem ela não existe democracia. Simplesmente uma das deformações da democracia brasileira é que a grande mídia no Brasil pertence a 5 famílias e uma igreja. E essas 5 famílias se sentam em São Paulo, jantam e, por exemplo, o debate da Previdência que está acontecendo hoje só tem um lado. O governo dá milhões de reais a comunicadores populares para fazer de conta, na sua conversa, de que são a favor da Previdência mesmo. Quando, na verdade, é um negócio que eles chamam de merchandising, que é uma propaganda disfarçada para o cidadão nem ter o direito de dar o desconto de que aquilo é uma propaganda. Isso é um problema. Agora, do outro lado, o que está dito nisso revela aquilo que já era a minha sensação antiga. O Sérgio Moro nunca foi um juiz. O Sérgio Moro é um politiqueiro acanalhado. Deixa eu dizer isso com muita dor, com muito sofrimento, e eu sei quantas pessoas se zangam em ouvir isso. Mas é só esperar o tempo passar mais um pouco e nós vamos ver. Tu, meu irmão, que é torcedor do Grêmio, ou tu que é torcedor do Internacional, vamos raciocinar juntos. O que tu acharia de um juiz que no sábado, na véspera do Grenal, fosse lá no túnel, lá na concentração, conversasse com o jogador e mandasse o jogador cair na área que ele garantiu o pênalti? Isso não dá nem vitória ao Internacional, isso destrói o futebol, compreende? Por exemplo, a graça do futebol é você torcer pelo seu time, achar que está ajudando e ele ganha ou perde ou empata, porque se ele ganhasse toda a vida não tinha graça nenhuma. Pois mais ou menos, e isso é muito mais grave aqui, é o que o Sérgio Moro tem feito. Nenhum país do mundo sério, meu caro Osíris, admitiria a imoralidade insanável de um juiz condenar um político, e olha que o Lula não tem nada de inocente. Se tem alguém que sabe que o Lula é responsável por essa bandalheira toda que apodreceu o Brasil, sou eu. Cansei de dizer para ele muitas vezes, né, que ele ia acabar se estrepando e, portanto, não tenho nenhum medo de dizer isso que eu estou dizendo. Mas mesmo o pior bandido, e não é o caso, tem direito a ser julgado de forma isenta, para que a gente tenha a segurança de que ali está se fazendo justiça. Qual é a consequência? Você que é zangado com o Lula e está nos ouvindo, sabe qual é a consequência das imprudências do Sérgio Moro? O processo do Lula vai ser anulado. O senhor tem convicção disso? Absoluta. Absoluta. Simplesmente porque falta divulgar. O Supremo não deu sinais disso até Não, agora. mas espere. Seria uma questão de tempo. Olha, sabe por que eu não sou profeta? Vá atrás, você que está nos ouvindo e tem acesso à internet, de um negócio chamado Operação Satyagraha. Ah, sim, ela foi anulada. Vá atrás da Operação Castelo de Areia. E o delegado teve fugido para isso. Está fugido do Brasil. E é deputado eleito, inclusive. Foi deputado eleito, protótipo, tudo isso. E eles fazem isso, pegam e violentam a tarefa institucional de uma magistratura severa, porém equilibrada, de uma promotoria preocupada em aplicar a lei, para virar político. Isso é o que o Sérgio Moro sempre foi. Essas últimas declarações deles, de que estavam escolhendo a oportunidade de violentar a lei e uma decisão do Supremo para interferir no processo político da Venezuela, diz da irresponsabilidade criminosa dessa garotada. Veja bem, garotos em Curitiba, mal barbados, são todos muito jovens, muito vaidosos, esse é o grande problema, endeusaram muito e tal, e gravatinha borboleta, tem homenagem para cá e para lá e tal. Olha, eu que já tenho estrada, isso não vai dar certo, né? E agora nós estamos vendo esse pepino aí. Agora, um político, quer dizer, um juiz condena um político e em seguida aceita ser ministro do outro político que ganhou a eleição porque aquele político condenado não disputou a eleição. Onde estaria aí a disputa pela futura vaga no STF, que Sérgio Moro foi lançado Está, pelo sabe próprio aonde? presidente Bolsonaro, que e até uma candidatura futura à presidência Por da isso que você vai chamando de canalha, porque, repare, o nome disso é suborno. O nome disso é suborno, porque levar, receber ou vantagem para si em função de determinadas coisas, o nome disso é suborno, como tal definido nos códigos e leis brasileiras. Então, se o Sérgio Moro tivesse recebido um saco de dinheiro, todo mundo entenderia? Vamos lá, só para argumentar. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro, não acho que aquele deputado tenha ido em boa conta chamando ele de ladrão. Ladrão ele não é.
Não, ladrão ele não é. Ele é um politiqueiro que traiu a toga, a magistratura, e passou a ser um agente político, né, usando a magistratura, usando a lei para fazer política. E aí você recebe a promessa de que vai ser ministro do Supremo. Qual é a diferença para um saco de dinheiro, do ponto de vista de receber vantagem em troca de posições? Ciro, o senhor não esconde o desejo de concorrer à presidência novamente em 2022. Queria saber como é que o senhor vai fazer para se manter ativo, né, nas discussões do país até lá. Veja, Qual é a estratégia, né? eu brinco sempre que atacar em transilinho e defender em zigue-zague. Não, mas veja, eu não gostaria mais sequer de ser candidato, né? Você disse que eu não desfaço o desejo e tal, mas eu tenho duas forças me empurrando para eventualmente ser mais uma vez, que seria a quarta vez. Primeiro, o meu partido, o PDT, anuncia que eu sou candidato e isso ajuda, ilumina o PDT como certa referência da disputa política no Brasil, pelo menos à luz do passado, 1 de 3. Né? Eu tirei com honrosíssimo terceiro lugar, quase 14 milhões de votos, boa parte deles aqui em Porto Alegre, foi muito bem votado nas capitais, enfim, do Brasil, onde está o eleitorado mais esclarecido, enfim. Então essa é a primeira força. A segunda é aquilo que eu brinquei aqui. Eu sou muito indignado com as coisas do Brasil e estou profundamente angustiado com os desdobramentos potenciais disso. Eu estou preocupado mesmo. Eu acho que a nação brasileira, enquanto tal, pela primeira vez, desde que nós nos emancipamos de Portugal, corre o risco de se dilacerar. Alguém pode, nesse momento, achar que é exagero, mas se você não tem os laços, né, que nos reúnem, que nos fazem ter orgulho de sermos da mesma raça, da mesma gente, né, falamos a mesma língua, partilhamos dos mesmos valores, nós começamos a esgarçar o tecido nacional. E isso está começando pela elite brasileira. A elite brasileira já não se sente nem um pingo comprometida com a sorte do nosso povo. A agenda dessas pessoas parece que considera o povo mais pobre um efeito colateral de uma racionalidade que mata pessoas. Sim. Você imaginar os 5... Porra, pensemos, eu pelo menos penso assim, se um camarada morrer de frio na rua do mais rico estado do Brasil, entra ano e sai ano, e o Dória teve coragem, como prefeito, de mandar tirar os cobertores para poder as pessoas não fazerem sede na rua, porque existe uma visão higienista, né, de que o pobre hoje virou inconveniente, o miserável virou um obstáculo, uma contradição, e todo mundo sonha em ter uma casa em Miami. Para enfrentar o Dória lá em 2022? Eu quero muito. Esse é o pior farsante que a política brasileira... Aliás, São Paulo tem dado políticos ao Brasil para lascar. Né? A Revolução de 30 talvez precise ser feita novamente. Ex-governador e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, quero agradecer a sua presença. Osíris, muito obrigado a você. Da Rádio Bandeirantes, tá? E bom roteiro aqui no estado e até um próximo encontro aí. Muito obrigado a você e a todos que nos ouviram até o presente momento. Forte abraço. 8h45, 11 graus a temperatura. Vou fazer um breve intervalo, em seguida voltamos. Isso está começando pela elite brasileira. A elite brasileira já não se sente nem um pingo comprometida com a sorte do nosso povo. A agenda dessas pessoas parece que considera o povo mais pobre um efeito colateral de uma racionalidade que mata pessoas. Sim. Você imaginar os 5... Porra, pensemos, eu pelo menos penso assim, se um camarada morrer de frio na rua do mais rico estado do Brasil, entra ano e sai ano, e o Dória teve coragem, como prefeito, de mandar tirar os cobertores para poder as pessoas não fazerem sede na rua, porque existe uma visão higienista, né, de que o pobre hoje virou inconveniente, o miserável virou um obstáculo, uma contradição, e todo mundo sonha em ter uma casa em Miami. Para enfrentar o Dória lá em 2022? Eu quero muito. Esse é o pior farsante que a política brasileira... Aliás, São Paulo tem dado políticos ao Brasil para lascar. Né? A Revolução de 30 talvez precise ser feita novamente. Ex-governador e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, quero agradecer a sua presença. Osíris, muito obrigado a você. Da Rádio Bandeirantes, tá? E bom roteiro aqui no estado e até um próximo encontro aí. Muito obrigado a você e a todos que nos ouviram até o presente momento. Forte abraço. 8h45, 11 graus a temperatura. Vou fazer um breve intervalo, em seguida voltamos. Vamos.